Fala, turma, vitória do Ceará por 2-1 hoje aqui na Arena Castelão, que já está vazia, mas há pouco a equipe alvinegra venceu os catarinenses da Chapecoense por 2-1 no último lance do jogo praticamente. O Ceará conseguiu encaixar um contra-ataque, o Saulo dá um passe, o Puga sai na frente, o Auremi acaba fazendo pênalti e o Saulo Mineiro consegue fazer ali o gol da vitória, o gol que deixa o Ceará na quinta colocação, a 3 pontos de Santos e América Mineiro, as duas equipes que estão nas primeiras colocações. Goiás e Sport estão em terceiro e quarto, mas com um jogo a menos. Um começo em termos de pontos melhor do que o imaginado, né? Para um Ceará que enfrenta problemas dentro de campo, com uma baixa criação, né? Um baixo poder ofensivo, algumas limitações defensivas. O gol hoje que toma da Chapecoense é um erro de posicionamento, problemas extra-campo, políticos, financeiros. É um time que enfrenta críticas do seu torcedor de forma geral, que passa por uma mudança aí, tenta passar por uma mudança de estatuto, enfim. Os pontos, eles dão um respiro, uma esperança de um Ceará vivo nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que em 7 jogos consegue fazer 12 pontos, uma média muito boa para quem vai brigar para subir. O Ceará não esteve em nenhum momento em quinto colocado em 2023, em 2024 pisa, pelo menos momentaneamente, nessa colocação que realmente é muito importante. Um jogo onde o Ceará foi abaixo da Chapecoense nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, e não que a Chapecoense tenha feito um grande jogo, mas chegou com mais perigo, obrigou o Richard a trabalhar, fez 1-0 numa jogada de erro de posicionamento, que a bola chega lá no mancha do lado esquerdo, que acerta um cruzamento, o Foguinho finaliza no rebote. O Mário Sérgio acabou fazendo o gol 1-0. E depois ainda teve a bola na trave do Foguinho, no travessão, teve a finalização do Mancha que o Richard rebate e o próprio Mário Sérgio finaliza para outra defesa do Richard, ou seja, o prejuízo poderia ter sido muito maior. A partir dos 30 minutos é quando o Ceará iguala o jogo um pouco, chega mais vezes e aí poderia até ter tido uma sorte melhor na reta final do primeiro tempo. Consegue o 1-1, consegue o gol depois de outro cruzamento. Foram vários cruzamentos. O Ceará abusou de cruzar a bola na área hoje, muitas vezes só com o Barceló brigando contra 2, 3 zagueiros, mas foi num desses cruzamentos do Rafael Ramos que o Jean Hermes escorou e o Barceló acabou fazendo 1-1, que deu uma tranquilidade para o Ceará voltar melhor para o segundo tempo. Foi incisivo, pressionou, chegou algumas vezes ali ao gol, não com tanto perigo, mas chegou, ocupou o campo de ataque e a Chapecoense praticamente jogou nos contra-ataques. No final do jogo a Chapecoense até teve mais oportunidades de gol do que o Ceará, chegou com mais perigo, obrigou a defesa do Ceará a trabalhar mais, que começou a se atrapalhar, a cometer alguns erros e o Ceará acabou na base de não desistir, né? Esse lema que a torcida meio que puxa, né? Não parar de tentar. Foi assim que o Ceará conseguiu numa jogada de contra-ataque, já no apagar das luzes, né? Quase que literal aqui, uma jogada encaixada, a única talvez do Puga, como esse cara que teve a oportunidade de contra-atacar, de levar a bola com velocidade, usar o que tem de melhor, saiu da marcação e acabou sofrendo o pênalti. O Auremi até vacila, porque ele poderia ter derrubado o Puga antes. Ele puxa, solta, depois quando vai ver o Puga já passou e aí o prejuízo já estava feito, ele acabou derrubando o Puga dentro da área, para desespero do Humberto Lousa, que quase invade o gramado chutando garrafa e tudo mais. Aí o Saulo vai lá, como a gente já falou, e faz o 2-1 e deixa o Ceará dentro desse contexto que a gente comentou no começo do vídeo. Hoje a gente pode dispensar um pouco a análise tática, a análise técnica, porque a vitória veio. E aqui não é resultadismo, não é dizer que está tudo bem porque ganhou, mas na Série B e principalmente no contexto que o Ceará está, é muito importante vencer para dar um respiro, para dar uma segurança ao trabalho do Mancini e da diretoria e do próprio elenco, para que ele permaneça vivo e na parte de cima da tabela. Muita coisa precisa ser ajustada, algumas com mais urgência, outras com menos, mas precisam ser ajustadas. Mas hoje vai ficar a vitória, que era o mais importante.